Rafael, provavelmente arrisco dizer que lida de perto com muitas situações de jovens nestas condições. O que é que acontece com esta geração? De facto, a maioria dos jovens revê-se nesta letra da música de Olinda. O que é que se passa com esta geração? Antes de mais, muito boa noite a todos os que estão nesta conversa. Em nome dos Precários Inflexíveis, eu quero então também agradecer o convite para estar aqui no programa, porque para nós é também sempre importante poder debater estas situações relativamente à precariedade laboral. Quanto à questão da música dos de Olinda e que está a ter uma projeção mediática muito grande, eu penso que essa projeção se deve pelo facto de esta letra confirmar a regra. Portanto, há mesmo muita gente que realmente se revê na letra e, portanto, existe um sentimento de confirmação, porque a maior parte destas pessoas já sentiu na pele tudo o que é relatado nesta letra dos de Olinda. Agora, eu penso que esta música, a questão da precariedade já não é só uma questão dos jovens, como a Margarida referiu. Nós estamos numa mudança de paradigma. Como a Margarida referiu, cada vez temos menos segurança no emprego, mas isso para nós criticamos essa falta de segurança, porque nós sabemos que é essa falta de segurança que não nos permite exigir melhores condições no nosso local de trabalho. É exatamente essa flexibilidade e essa falta de segurança que nos deixa numa posição de muita fragilidade sem ter qualquer poder de negociação, claro, com as empresas. Não é? Por ela praticamente precária. Portanto, agora, nós rompemos com esta questão geracional. Nós temos a ideia que a precariedade laboral é realmente um novo paradigma e que é para servir para toda a gente. E se calhar, se nós hoje temos um número muito grande de desempregados, eu penso que isso será mesmo uma estratégia, porque a maior parte destas pessoas que se vêem hoje numa situação de desemprego, quer tenham 20, 30, 40 ou 50 anos, ao reingressarem no mercado de trabalho, o tipo de vínculo laboral que vão ter já é precário. Portanto, nós recusamos a ideia de que a precariedade laboral é um paradigma exclusivo para os jovens. E queremos desconstruir esta ideia da juventude por uma outra questão. É que se nós referirmos que a precariedade laboral é um fenómeno exclusivo da juventude, passamos a ideia de que é uma coisa transitória. E não é. Eu hoje estou na casa dos 20 anos, sou precário. E eu sei que não é por causa da minha condição de juventude. Eu sei que o paradigma é que mudou e, portanto, hoje qualquer pessoa que ingresse no mercado de trabalho, independentemente da sua... Pode ter a mesma condição na casa dos 40 ou na 40, casa dos 50 anos. E, portanto, eu quero desconstruir, e os precários inflexíveis é realmente uma questão que é mais visível na juventude, porque é quem agora ingressa em maior número de mercado de trabalho, mas nós queremos desconstruir essa ideia, porque senão fica a ideia de que é uma situação transitória quando não é. Nós sabemos que é este modelo que nos querem impor e ao imporem-nos um modelo de precariedade, realmente fica muito complicado depois exigir condições perante a entidade patronal. Rafael, qual é o espírito destes jovens? Estamos a falar de jovens maioritariamente formados nas áreas que não conseguem, portanto, não conseguem emprego, quando conseguem, de facto, são empregos precários. Qual é o espírito? Como é que esta geração reage e enfrenta esta situação? A Margarida, porque isto por exemplo, tem consequências práticas. falou de uma... A vida não pode seguir, obviamente, sem condições minimamente seguras de trabalho. De trabalho, exatamente. Agora, a Margarida referiu uma coisa na qual os precários inflexíveis não se revêem todo, porque eu penso que é um pouco erróneo, e nestes 700 mil empregados, 700 mil desempregados, a maioria são jovens entre os 15 e os 24 anos, e eu discordo todo que seja uma questão de falta de humildade. Realmente não é por falta de humildade que estas 700 mil pessoas não arranjam emprego. Seria demagógico dizer que as pessoas não têm emprego por falta de humildade. Eu penso que hoje, e dada a situação de fragilidade, as pessoas sujeitam-se cada vez a um leque mais variado de empregos, a remunerações que muitas vezes rondam um salário mínimo e a vínculos laborais muito instáveis. Humberto, pegando numa questão que o Rafael falou, nós estamos perante uma moda ou uma realidade permanente. É importante que se perceba, a sociedade mudou mesmo
ou de facto esta questão da crise pode ajudar a esta situação, mas podemos contar que as coisas melhorem nos próximos anos? Bom, é difícil fazer futurologia, mas a verdade é que há alguns cenários que se vão, eu não vou dizer perpetuar, seria desajustado e exagerado, mas vão manter-se. E esses cenários que se vão manter é o cenário da globalização, é o cenário da extrema competitividade nas empresas, no tecido empresarial, e isso introduz uma pressão, implica uma pressão muito aguda junto dos recursos humanos e na forma como eles são recrutados e na forma como os recursos humanos depois gerem as suas próprias carreiras e a sua própria empregabilidade. Eu diria que eu gostaria de ser, enfim, otimista. Acho que há aqui várias áreas nas quais se pode intervir. As políticas públicas na área do emprego são fundamentais. A parte da responsabilidade social das empresas é uma área também fundamental. E também há uma parte substancial de manobra que as próprias pessoas, os próprios jovens, podem expandir e desenvolver. Designadamente a capacidade, aquilo enfim, que se chama hoje a capacidade de resiliência, a capacidade de resistir, de se adaptar, de ser flexível no sentido que estávamos aqui a falar. Mas a sociedade já está preparada para isso, Humberto? Eu acho... Há um fosso geracional muito grande, mas não são tantos os anos que separam a tal geração que tinha um emprego para a vida. Portanto, eu acho que a geração com emprego estável, mais ou menos qualificada, é uma geração que está neste momento a suportar, por lados de solidariedade, a geração em grande precariedade. Também é verdade que há uma geração mais velha que está com grande precariedade, aqueles que estiveram recentemente ou que sofreram recentemente um processo de desemprego e que já não conseguem, já são velhos demais, mas ao mesmo tempo novos demais para deixar o emprego e velhos demais para voltarem ao circuito do mercado de trabalho. Portanto, estamos de facto numa conjuntura muito, muito difícil, não podemos negar. E o que há a fazer é desenvolver laços de solidariedade para conseguirmos encontrar aqui almofadas de sobrevivência das pessoas, mas também uma enorme capacidade que temos que desenvolver, coletivamente e individualmente, para nos adaptarmos a isso, designadamente a capacidade de desenvolvermos muitas competências, mais do que um leque estreito de competências, capacidade de gerir as nossas próprias imagens profissionais, designadamente, por exemplo, em processos de entrevista. Hoje sabe-se que muitos jovens bloqueiam por incapacidade de gerir emocionalmente uma entrevista para um emprego e, portanto, é importante investir aí. É importante que as pessoas amadureçam em alguns sentidos para conseguir. É importante que amadureçam, é importante que tenham a consciência realista das suas próprias estratégias, que desenvolvam isso com aumento de escolaridade. Hoje sabe-se que a escolaridade, apesar de tudo, protege no desemprego e na procura do emprego. Também tem, por outro lado, um efeito perverso, que aumenta, digamos, as aspirações e as expectativas, principalmente de estatuto e de ganhos remuneratórios. E essa diferença é a diferença que nós vemos aqui testemunhada por vários jovens que estudam, que investem, que têm pós-graduações, nomeadamente, e que depois acabam por não ter emprego compatível ou, na sua perspectiva, compatível com isso. Mas não podemos também deixar de lado aquilo que são as políticas públicas, que cabem ao Estado, o papel das universidades, do ensino superior em geral, o papel das escolas secundárias, aumentando a oferta de vias profissionalizantes, diversificando essas vias. Portanto, há aqui um leque muito diversificado de possibilidades que importa manter e desenvolver. Por outro lado, há uma questão importante, e isso é um fenómeno novo que nós estamos a verificar, que é a capacidade que os jovens têm de ter consciência da sua própria condição e de, através das redes sociais, potenciarem a sua voz na esfera pública e aumentarem a sua capacidade política, no sentido mais nobre e mais vasto do termo. O movimento que o Rafael encabeça, salvo eu, ao qual pertence, é um exemplo claro disso. As redes sociais podem ajudar imenso a abrir as perspectivas e a forçar as agendas políticas no sentido de uma maior empregabilidade. E a dar voz também a estes jovens.